Lucinha, como ela é a líder da terceira idade, ela vai então nos apresentar o pregador dessa manhã. E eu quero dar essa deferência a ela porque ela vai explicar, há uma razão especial para isso, né? Bom, fiquem à Bom dia, vontade. irmãos. Eu quero apresentar o mensageiro desta manhã aqui. Eu quero chamar o meu sobrinho, pastor Davi Curti. Ele é o meu sobrinho querido, filho da minha irmã Rosalei. Ele está aqui com a sua esposa Gisele, seu filhinho, pode ficar em pé. E a mãe de Gisele também, a dona Selma Jardim. E o irmão Antônio também, esta família já foi aqui da nossa igreja, né? E eu quero agradecer ao Davi. O Davi é o meu sobrinho. O Davi tem nos acompanhado em todos os nossos acampamentos. Ele tem dado uma força total, né, Davi? Aquela bagunça de acampamento, mas é muito bom. Eu só dou o tema e ele faz, e o pastor Novaes também, sempre que pode, ele vai. E eu achei por bem convidar o Davi hoje aqui para trazer a mensagem para os irmãos neste culto tão lindo de gratidão dos nossos 22 anos. Obrigado, tia Lucinha. Já registro aqui minha gratidão a você e a todo esse coro e a todos os irmãos e irmãs que integram o Ministério da Terceira Idade. Acho que de 16 acampamentos eu devo ter ido nos 13 ou 14, né? Mais ou menos. E é um privilégio estar com as irmãs. Ela falou da bagunça, mas a bagunça é por conta delas, tá? Não é nem deles, que só são elas que fazem a bagunça. Os homens são muito comportados, o pastor Novaes se comporta direitinho, eu acho que eu também me comporto direitinho, né? Mas as irmãs aqui são terríveis. Geralmente são os meninos mais bagunceiros, né? Mas aqui são elas, tá? E o pior é que a líder da bagunça é a líder do ministério, né? Aí já viram vocês, né? Privilégio estar aqui com Gisele e com Lucas. Aqui eu nasci no ano de 1975, no dia 14 de outubro. No dia 12 de dezembro de 1982, eu fui batizado pelo meu pai, que era um dos pastores da igreja, pastor auxiliar, pastor Newton Francisco Curti, na época do pastor Davi Malta, logicamente. No dia 6 de junho de 1998, aqui eu fui ordenado ao ministério pastoral, já sob a liderança do pastor Carlos César P.F. Novaes. E no dia 31 de dezembro, vejam vocês, 31 de dezembro de 1998, eu assumi o ministério na Segunda Igreja Batista em Inhaúma. E ali eu permaneci até o dia 31 de dezembro também, do ano de 2014. E no dia 17 de novembro do ano de 2015, assumi o ministério na Igreja Batista Suburbana e ali estou até hoje. Aqui, nesta igreja também, no dia 5 de outubro de 2002, eu e Gisele nos casamos, culto liderado à época pelo pastor Davi Malta e pelo pastor Novaes. Então, minha vida é bem enfronhada e misturada aqui com a história da Igreja de Batista de Barão da Taquara e a história também da igreja se mistura um pouco com a minha vida neste período. Tantos amigos, tantas pessoas queridas e minha família, que boa parte faz parte dessa igreja. Há um tempo atrás nós contamos mais de 50 pessoas da nossa família membros aqui, mas eu ainda era membro aqui, então já tem mais de 20 anos. E eu louvo a Deus pelo privilégio de retornar aqui, ver pessoas tão amadas, tão queridas, desde tia Lucinha, Pedrinho, Claudinho, na minha família. Não estou vendo mais alguém aqui da minha família, levanta a mão aí para eu ver, não estou vendo aqui. E eu vejo aqui Janete, foi minha líder no coro de adolescentes, Sérgio Serra e Elianar, foram meus líderes também na adolescência. Deixa eu ver, tem alguém aqui mais. Irmã Débora foi minha professora na classe de juniores, ali atrás. Quem mais? Aqui eu vi algumas pessoas aqui. Irmã, eu tinha visto aqui, acho que Dona Wanda, não vi mais, não vejo mais. Que dela? Estava aqui assim, sumiu. Hã? Aqui também, meus professores, minhas professoras na escola bíblica dominical, e Dona Wanda falava uma frase muito interessante quando a gente era pequenininho: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, né? Tá certo? A palavra de Deus diz assim, eu lembro até hoje. Tio Laelso, meu tio, que hoje está internado, estamos todos intercedendo. Esse tempo tão difícil para nós enquanto família, foi meu líder de adolescentes. Tia Aurinha foi minha líder também.
e Osmar Henrique Guimarães, pessoa tão amada, tão querida, irmão Altair, meu líder dos embaixadores do rei, que Deus abençoe o irmão, cumprimentei-o ali embaixo ainda há pouco. O privilégio é relembrar tantas marcas que estão aqui no nosso coração nesse tempo que passei em Barão da Taquara. E continuo aqui, sempre que venho aqui sou recebido como filho da casa e louvo a Deus por isso. E agradeço pela vida do pastor Novaes, que promoveu minha ordenação, meu casamento e pregou na minha posse lá em Auma, depois pregou em Suburbânia. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Novaes, Jussara, e as meninas estão no Canadá, né? Visitando a Laura. Interessante que ele visita a Laura, né? Tem a Luísa que foi para o Canadá, mas não é a Luísa, né? É a Laura daquele meme que aconteceu há tempo atrás na internet. Bem, eu quero seguir com vocês. Eu não sei, o Pedro e o Vitor estão lá em cima me ajudando. Não sei se vai funcionar aqui o dispositivo de apresentação. Deixa eles colocarem ali a imagem. Não está funcionando, não. Acho que ele vai ter que me ajudar de lá. Oi? Aqui eu vejo ali, vocês aqui, né? Ah, está funcionando assim. Excelente. Que bom. Bom, como é a mesa família, pastor Daniel, mesa família, as irmãs e irmãos da terceira idade, eu queria falar sobre como nós transmitimos o evangelho para nossos filhos, os nossos filhos para os netos e assim por diante, ou como nossos pais e avós transmitiram o evangelho para nós. Meus avós foram membros aqui dessa igreja, meus pais também. Eu sou membro dessa igreja, meu filho já não é, está com a gente lá em Suburbânia, ele tem 9 anos. Se Deus me permitir a graça e o privilégio de batizá-lo, algum momento futuro, para mim será de grande alegria. Mas ele já é um discípulo de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por isso. Ele já consegue recitar de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis de cor e salteado. Já é o embaixador do rei e tem aprendido a palavra de Deus e nós louvamos a ele por isso. Então eu queria falar sobre como nós, enquanto família, temos esse importante e relevante papel de transmitir para nossos filhos, para os nossos descendentes, mas não somente filhos biológicos, mas também filhos espirituais. Há um tempo atrás falava muito sobre isso, né? Meu filho na fé, meu pai na fé, minha mãe na fé, e hoje se perdeu um pouco isso, até tomou um viés, de outra forma, que fica até meio pejorativo. Mas nós temos que transmitir o evangelho, os valores, os princípios do evangelho para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor. Eu queria trabalhar com vocês, se você quiser acompanhar essa mensagem, você pode acessar nesse link aí, bit.ly ou bit.ly, / a transmissão do evangelho através das gerações, com acento, com tio, com cedilha, tá bom? Você pode acessar. Se você quiser, você baixa o aplicativo aí na sua loja de aplicativos, chamado Prezi, Prezi, e você vai ter uma experiência de visualização um pouco melhorada do que no site, tá bom? Depois você pode acessar aí o conteúdo dessa exposição. Bom, eu quero ler com vocês a palavra de Deus no livro dos Juízes, capítulo 2, de verso 6 ao verso 10. Eu quero utilizar esse texto como um pretexto para esse tema dessa mensagem, dessa reflexão. Não farei, então, um sermão expositivo, mas um sermão temático. Em Juízes, capítulo 2, versos 6 ao 10, diz o seguinte: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Pode passar para mim, Pedro. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Amém? Bom, Josué sucedeu ao líder Moisés para conduzir o povo na posse da terra de Canaã, terra prometida por Deus ao seu povo. Josué morreu. Depois de Josué veio uma outra geração, e depois daquela geração uma outra geração, e a gente percebe que Josué tinha um compromisso com o Senhor. A geração que veio depois dele mantinha esse compromisso, mas a geração logo depois, e assim sucessivamente, como disse o texto, não conheceu ao Senhor. Não conheceu ao Senhor.
Nós sabemos que naquele tempo a transmissão era oral. Eles não tinham projeção, não tinha culto online, não tinha texto bíblico como nós temos hoje, não tinha o próprio texto registrado em conteúdos ou em conjuntos para que eles pudessem virar as páginas, acessar uma página da Bíblia, um texto da Bíblia. A coisa era bem diferente do que é hoje. Então a transmissão era oral, ia de pai para filho. Como todos nós conhecemos a história de Chapeuzinho Vermelho, talvez nunca tenhamos lido um livro dos irmãos Grimm. Nós conhecemos tantas histórias dos Três Porquinhos, mas talvez nunca tenhamos lido um livro. Talvez sim, mas a maioria de nós conhecemos porque vai se contando de pai para filho com pouquíssima variação. Alguém sempre acrescenta um comentário a mais, uma explicação a mais, mas todos nós conhecemos essa história na sua essência. Naquela época também era assim. Então eles transmitiam uma mensagem em família, era de pai para filho, de filho para neto, e assim sucessivamente. Só que parece que a transmissão ela ia se reduzindo, o valor, a intensidade, o foco, ou o comprometimento ia ficando cada vez mais reduzido. E assim os filhos iam perdendo a essência da mensagem. O evangelho ele é transmitido de pai para filho, de amigo para amigo, de vizinho para vizinho. E se nós falhamos na transmissão, ou não transmitindo o evangelho todo para todo homem e ao homem todo, como diz uma máxima que foi definida lá em Lausanne, na Suíça, num congresso evangélico, se nós não transmitimos todo o evangelho, se a gente só transmite parte do evangelho, ou só que nos interessa, a transmissão vai sendo interrompida, ela vai rareando e chega um momento que ela cai, ela morre. Chega ao ponto que se diz assim, eles não conheceram ao Deus dos seus pais. Eles não conheceram ao Deus dos seus pais. Gideão, por exemplo, ele tem uma história bastante interessante em que Deus o chama e ele diz assim, se o Senhor é o Deus dos meus pais, que libertou eles lá do cativeiro, o Senhor faz isso. Se o Senhor não é, não tem como. E aí ele faz ali um teste com Deus que demonstra uma relação muito primitiva, né? Eu vejo crentes às vezes tão maduros, tendo testes ou fazendo testes com Deus, como se Deus não existisse, ou como se eles não soubessem que Deus existe. Gideão fez aquilo porque ele não conhecia o Senhor, os pais dele conheciam, ele não conhecia. Mas a gente segue adiante, eu queria trabalhar com você, ali eu coloquei 3 cadeiras, e essas cadeiras representam a geração, eu vou pegar aqui dos meus avós, Leopoldo e Rosa, dos meus pais, Nilton e Rosalei, e a minha cadeira e a cadeira da Gisele. Davi e Gisele, se tivesse uma 4ª cadeira, entraria o Lucas. Eu poderia pegar aqui a cadeira do Claudinho, que é meu primo emprestado, porque casou com a Celeinha, minha prima, e eu botaria aqui Paulo Rangel, eu colocaria aqui o Cláudio, eu colocaria aqui o Pedro. 3 homens nessa sequência. E Paulo transmitiu o evangelho, como a minha avó transmitiu o evangelho, o Cláudio transmite o evangelho, como minha mãe transmite o evangelho, e o Pedro tem de transmitir o evangelho. E eu tenho que transmitir o evangelho. Eu quero que o meu filho transmita o evangelho. Mas isso depende do meu compromisso. E depende do compromisso que eles vão assumir. E quantas vezes os pais transmitem o evangelho para seus filhos, os filhos ouvem, mas não acolhem o evangelho. Não é incomum nós vermos filhos de membros das nossas igrejas, às vezes filhos de pastores, líderes, que vão se desviando por um caminho que não é o caminho do Senhor. E às vezes não foi por falta da transmissão dos pais, foi por falta de comprometimento deles mesmos, que talvez tenham recebido a semente não como um solo preparado, como um solo fértil, mas a semente que caiu pela beira do caminho, a semente que caiu entre os espinhos, que caiu no meio das pedras. Mas cabe a mim, enquanto pai, preparar o coração, a mente, o terreno do meu filho, para que ele possa receber o evangelho. Então nós temos aqui a primeira geração, que eu chamo de geração compromisso. Geração compromisso. E é importante nós entendermos que a primeira geração, ela tem um comprometimento tamanho, que quando você desafia ela para alguma coisa, ela sempre vai ter uma reação, uma resposta, uma atitude que tem a ver com esse compromisso que ela tem primeiro com Deus. Todas as suas decisões são tomadas no sentido daquele livro famoso de Charles Sheldon, que dizia assim, em seus passos, o que faria Jesus? O que Deus faria,
O que Jesus faria, o que Deus quer que eu faça, o que Jesus quer que eu faça, o que o Espírito Santo me conduz a fazer neste tempo. Então ele sempre diz, primeiro, Deus. Depois ele diz, eu. Primeiro, Deus. Depois, eu. Você pode dizer isso comigo? Primeiro, depois. Se você faz assim, você é a geração compromisso. Você é da geração do Abraão, não da geração do Isaac ou do Jacó. Você é a geração compromisso. Uma segunda geração, que são os nossos filhos, eles vão deixar um pouco esse compromisso de lado. Ora tem compromisso, ora não tem. E é por isso que nós chamamos esses irmãos, essas irmãs de geração mais ou menos. A geração que está na média. Eles não estão nem ruim, mas também não estão excelentes. Eles estão mais ou menos. Só assim, tá bom, mas está ruim. Essa é a geração mais ou menos. A geração mais ou menos, diferente da geração de seus pais, que dizia primeiro, depois, essa geração já faz o contrário. É primeiro e depois Deus. Primeiro eu, depois Deus. Então ela toma uma decisão de acordo com o que o seu coração quer, não com o que Deus quer. Eles vão se posicionar, não como o Josué ou como a geração que veio depois de Josué, mas eles vão se afastando cada vez mais desse comprometimento, cada vez mais dessa intencionalidade de servir ao Senhor. Eles não servem ao Senhor, às vezes, por intenção. Eles servem porque todo mundo serve. Eles vêm porque os pais vêm. Eles vêm porque os pais os obrigaram a vir. Eles não têm esse compromisso. Como eles não têm esse compromisso, quando eles têm de tomar uma decisão, primeiro eles pensam neles mesmos. Depois eles pensam em Deus. Então você pode repetir comigo, a primeira geração diz primeiro, a segunda geração diz primeiro, a primeira geração diz primeiro, depois, e a segunda geração diz primeiro e depois Deus. Essa geração, ela é desse jeito aí. Aí vem a terceira geração. A terceira geração, ela já muda totalmente o pensamento. Se a primeira diz, primeiro Deus e depois eu. A segunda diz, primeiro eu e depois Deus. A terceira geração é uma geração de crise. Eles estão sempre na crise. E essa crise se reflete na vida deles em inúmeras circunstâncias e inúmeras realidades. Porque eles nunca tomam decisões orientadas por Deus. Eles tomam decisões orientadas pelo momento, pelo seu próprio coração. Como diz o autor Eclesiastes, né? Faz aquilo que você tem no teu coração, mas fica atento, porque uma hora o bicho vai pegar para você, desculpa a expressão. Mas a terceira geração, que é a geração da crise, a primeira diz primeiro, depois, a segunda diz primeiro, depois, e a terceira geração, ela diz primeiro e depois. E depois. Só pensa nela mesma. Eu só penso em mim, a geração egoísta. É a geração ególatra, é a geração que adora a si mesma, idolatra a si mesma. Essa geração que diz primeiro eu e depois eu, Deus está fora dela. Ela pode estar aqui sentada nesses bancos, ou pode estar sentada no sofá de casa, ou no seu ambiente de trabalho, assistindo o culto online. Mas quando ela tem que tomar uma decisão, é crise na certa. Primeiro eu, depois eu e só eu. Essa geração não tem compromisso de namoro, essa geração não tem compromisso de formação acadêmica, essa geração não tem compromisso de formação espiritual, essa geração não tem compromisso de família, essa geração não tem compromisso com nada. É uma geração que vive na crise. E você conversa com elas, eles não querem isso. Mas você pergunta, o que você quer? Eles não sabem o que eles querem. Eles não têm nenhuma ciência do que eles querem. Eles querem seguir o último influencer da internet, do YouTube. E aí acontece alguma coisa com aquele influencer, eles partem para outro, e depois para outro, e cada um tem uma ênfase completamente diferente da outra. Eles não têm firmeza, falta-lhes compromisso. É uma geração que gosta de youtuber, que cada hora fala uma coisa. Uma geração que gosta de político, que prometeu o ano passado e hoje já mudou o padrão. É uma geração que está aqui, mas parece que não está. Uma geração que está online, mas parece que não está online conectado aqui, está conectado em outra coisa. Só abriu lá
está gerando talvez até algum engajamento na internet, mas ela mesma não tem engajamento algum. Não tem engajamento. Eu queria partilhar com você algumas impressões importantes. A primeira geração, que é a geração compromisso, ela tem a ver com alguns contextos que a gente entende na exposição bíblica. É aquela pessoa, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, ele fala sobre o homem espiritual, sobre a mulher espiritual, que entende as coisas espirituais, que tem discernimento espiritual. A pessoa que não é espiritual não entende essas coisas. A pessoa espiritual entende. A geração compromisso é a geração espiritual. É a geração espiritual. A segunda geração, que é a geração mais ou menos, é a geração que vive na média. Essa geração, ela é carnal. E é importante fazer essa distinção aqui de espiritual e de carnal. É aquele que toma decisões de forma espiritual, primeiro Deus, e aquele que toma decisões de forma carnal, primeiro eu. A geração que toma decisões espirituais ou que toma decisões carnais, elas estão aqui, sentadas, e ora elas vão tomar decisões dizendo assim, o que Deus quer que eu faça. Ora, essas pessoas dessa geração vão tomar a decisão dizendo assim, o que eu quero, o que vai ser melhor para mim, o que vai me custar menos, o que vai me trazer mais vantagens. Ela toma decisões na carne, não na fé, não no espírito, não a partir de uma vida de devoção apurada, consagrada e dedicada. Então, essa geração é a geração espiritual ou a geração carnal. Você pode estar na primeira ou na segunda. Algumas vezes você toma decisões espirituais. Você tem compromisso. Algumas vezes você toma decisões pessoais, carnais. Você é mais ou menos. Porque semana passada você tomou uma decisão espiritual e hoje você toma uma decisão carnal. E talvez na semana que vem você tome uma nova decisão espiritual. E a gente vai assim nesse mais ou menos, nesse chove não molha. E quando a gente vê o resultado, a gente está perdido. A terceira geração é uma geração natural. Essa geração natural é o homem que, naturalmente, nasceu, mas espiritualmente não nasceu. Não teve um segundo nascimento, não teve uma conversão. Pode até estar na igreja, mas não nasceu de novo. Como Jesus falou para o Nicodemos, né? Tem que nascer de novo. E o Nicodemos falou, como assim nascer de novo? Tem que voltar para a barriga da mamãe? Ou seja, ele não entendia coisas espirituais. E aí Jesus falou para ele, mas se eu falo para você de coisas daqui, você não entende, como é que eu vou falar de coisas espirituais, de coisas celestiais para você? Você não vai entender. Essa geração natural não entende essas coisas. Uma vez eu ouvi um pregador, ele contou algo que eu queria aplicar aqui, e dizia que é mais ou menos o seguinte, estamos na mesa, por exemplo, no almoço de Páscoa, como tivemos há poucos dias. E aí, vovô e vovó dizem assim, vamos agradecer ao Senhor pelo alimento. E aí, vamos fechar os olhos. E aí o vovô ora, a vovó ora. E eles fazem aquela oração na hora do almoço de Páscoa de 15 minutos. Porque eles estão com compromisso da oração. Não estão preocupados com o que o pessoal está pensando. O pessoal quer primeiro comer para depois falar com Deus. Eles oram 15 minutos. Não é assim que vocês fazem? Eles oram 15 minutos. E aí, enquanto eles estão orando 15 minutos, sem nenhuma preocupação com o próprio coração dele, mas com a graça de Deus, o filho dele está pensando assim, mas papai não termina essa oração? Mas vovó, por favor. Eles estão assim. Geração compromisso está orando. A geração mais ou menos fechou o olho para orar. Quando dá 5 minutos de oração, ela já está abrindo o olho. A geração da crise, não é a compromisso nem a mais ou menos. A geração da crise está no YouTube, na hora da oração. Entenderam a diferença? Geração compromisso ora. A geração mais ou menos ora, mas depois desiste de orar. A geração da crise está com o olho aberto, de repente ela vê o pai com o olho aberto. Aí ela desliga o YouTube. Ela aperta aquele botãozinho assim e pum, fecha a tela. Para o pai não ver, sabe-se lá o que ele estava assistindo. Se ele fechou a tela, coisa boa não era, na hora da oração. E aí o pai, que é mais ou menos, ele abre o olho assim, quando vê que o filho está com o olho aberto, ele fecha o olho correndo, para o filho não ver que ele ficou com o olho aberto, ou que ele abriu o olho. É a geração mais ou menos. E a gente vai transmitindo o evangelho assim, ou a gente vai deixando de transmitir o evangelho assim. E aí você vai entender, segundo Apocalipse capítulo 3, quando Jesus escreve por meio de João,
a uma igreja chamada Igreja de Laodiceia, que era a igreja chamada Igreja Rica, ali das 7 igrejas da Ásia Menor. Quando João escreve para eles, Jesus fala para eles uma questão muito relacionada ao contexto, que tinha uma água que vinha quente de uma cidade, uma água que vinha fria de outra cidade. Quando misturava, a água ficava morna. Jesus fala para eles: vocês não são nem quentes, nem frios, vocês são mornos. E é por isso que eu vou vomitar vocês da minha boca. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. É como se ele estivesse dizendo assim: eu ainda não vomitei, mas eu vou vomitar. Eu vou vomitar vocês da minha boca. E ele dizia isso porque aqueles homens e aquelas mulheres não estavam comprometidos com o fervor espiritual, com o quente. Eles estavam frios ou mornos, mais precisamente mornos. É exatamente isso. A geração compromisso, ela é quente. A geração mais ou menos é morna. A geração da crise, a geração natural, ela é fria. E eu queria chamar a atenção, não de você que é do compromisso, mas você que é mais ou menos, ou você que é da crise. Você que é mais ou menos. Porque se você está frio, você tem que se aquecer na fé. Se você é morno, você tem que se aquecer na fé. Porque não é incomum vovô, compromisso, vovó, compromisso, papai e mamãe, mais ou menos, filhotinhos, crise. E aí tem o compromisso, o mais ou menos, e o outro é vomitado. A crise é o vômito. E é ruim falar de vômito, né? Daqui a pouco a gente vai comer. Mas é para chocar mesmo. A crise é a do vômito. Nossos filhos estão sendo vomitados. Nossos filhos estão sendo vomitados porque nós somos uma geração mais ou menos. Uma geração meia boca. Os nossos filhos não têm compromisso algum. Nossos filhos não oram. Nossos filhos não leem a palavra. Nossos filhos não têm hábitos de devoção. Porque nós, tem horas que temos, tem horas que não temos. Tem hora que a gente ora, tem hora que não ora. Quando a crise está apertando, a gente vem até para o culto de oração. Agora a geração compromisso não. Eles vêm para o culto de oração sempre. E eles não vêm só porque eles têm um pedido de oração, um motivo de oração. Eles vêm porque a gente sempre tem, mas porque vêm orar pelos outros. Que estão na crise, que estão passando por lutas, por dificuldades. E aí eu queria chamar a sua atenção para 3 homens. Os nossos patriarcas, que são Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é da primeira geração. Está pronto para morrer pelo que crê. Está pronto para morrer pelo que crê. O Isaque é a segunda geração. Ele acredita no que a geração anterior tem convicção. Eu chamo a sua atenção para a terceira geração, que questiona o que a geração anterior acredita, que é o Jacó. E aí do Jacó vem os seus filhos, os 12 patriarcas, que é a quarta geração, que abandona o que a geração anterior questiona. Ainda tem uma quinta geração que abandona a fé, entra em crise e perde toda a esperança. Nós podemos colocar uma sexta, uma sétima, e o negócio vai ficando cada vez pior. E você sabe que os principais líderes da fé no mundo inteiro, ao redor ou ao longo da história, via de regra, os mais destacados, eles são filhos de uma terceira geração de gente muito comprometida. Com raríssimas exceções, que Deus trabalha muito com exceções. Mas eles vêm de uma terceira geração, hoje são a terceira geração. Meu avô tinha muito compromisso, meu pai tinha muito compromisso e eu tenho muito compromisso. E há um derramar da graça de Deus sobre a vida desses homens e dessas mulheres de tamanha forma que a gente às vezes não entende como. A gente acha que sobressai ou tem sobressalente a graça de Deus na vida daquelas pessoas porque eles vêm de compromisso sobre compromisso, sobre compromisso, sobre compromisso. Eles não vêm de compromisso sobre mais ou menos, sobre crise. Eles vêm de muito compromisso com a fé. Muito compromisso com a fé. E aí os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles são mais ou menos o seguinte. Deus chamou Abraão. Ele tinha 75 anos, de Gênesis capítulo 12. E Deus falou para ele, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, todo mundo vai ser abençoado a partir de você. Em ti serão benditas todas as pessoas, todos os povos, todas as famílias da terra. Deus falou para Abraão, no capítulo 13, no capítulo 14, dando promessas para ele. A tua descendência vai esperar, está vendo as estrelas, está vendo tudo aqui, a areia do mar? A tua descendência vai ser maior.
Depois ele promete para ele, eu vou te dar um filho, porque ele falou, o senhor disse que a minha descendência ia conquistar tudo, mas eu nem tenho filho. E ele teve 2 filhos, um por Agar e um por Isaac, por Agar porque ele quis dar um jeito, e o outro por Sara. O Abraão é chamado por Deus e Deus fala para ele assim, Abraão, sai dessa terra e dessa parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Abraão não tinha compromisso algum com Deus, ele conheceu a Deus. Os rabinos vão até dizer que Abraão estava andando certa feita e viu um castelo. Vendo aquele castelo, ele falou, opa, temos um castelo. E se temos um castelo, temos um rei, porque só reis fazem castelos. Ele olhou para o mundo e falou, se temos um mundo, temos um Deus, porque homens não podem fazer o mundo. Assim como homens comuns não fazem castelos, homens comuns não têm como criar o mundo. Alguém maior do que eu fez um castelo. Esse alguém só pode ser um rei. Alguém maior do que eu criou esse mundo. Esse alguém é Deus. Ele passa a se relacionar com Deus, não está na Bíblia, tá? Isso é dentro aí da cultura judaica. Abraão passa a se relacionar com Deus. Deus convive com ele a partir de um relacionamento pessoal, de amigo, de amizade. Deus fala com ele, Abraão ouve Deus. E Deus fala para ele, sai daí. Sai desse lugar, sai do meio dessa gente e vai para um outro lugar. E você vai dar origem a uma nova gente que vai ser abençoada a partir de você. E muita gente vai sair de você. Deus estava falando de coisas espirituais. Abraão, como não era um homem espiritual, estava se tornando um homem espiritual, viu essas coisas de forma carnal, de forma natural. Abraão sai. Primeira passagem de Abraão é pelo Egito. Estamos no capítulo 12. Aí vamos para o 13, Abraão chega no Egito. Quando ele chega no Egito, ele está naquela terra, naquela parentela. Aí ele vem com o costume daquela terra, daquela parentela, e fala para a esposa dela, para a esposa dele, que também era daquela terra, daquela parentela. Quando a gente chega lá, você é muito bonita, formosa, chama a atenção. Então você vai dizer para eles que você não é minha esposa. Diz que você é minha parente, minha irmã. Porque se você disser que é minha esposa, para poder te possuir, eles vão me matar. Uma ética duvidosa, né? Eles não podiam adulterar, mas podiam matar alguém para possuir a esposa dele. Mas eles me matam para poder ficar com você. Matar pode, adulterar não. Não pode nenhum nem outro. Mas a cultura da época dizia que eu não posso ficar com a mulher de outro homem. Porque era uma questão meio comercial. Se eu ficar com a mulher dele, ele vai me processar e vai pegar tudo que eu tenho. Mas se ele estiver morto, ele não vai pegar nada que eu tenho. Que eu vou ficar com a mulher dele assim mesmo. Então você diz para eles que você é minha irmã, senão eles vão me matar. Ou seja, ele manda ela mentir e ela concorda, ela mente. É como se ele estivesse dizendo assim, vai lá, mantenha relações com eles e está tudo certo. A gente fica bem. Ele está com um padrão daquela terra e daquela parentela. Passado algum momento, Gênesis 20, ele chega no Negueb, em Cádiz, Sur, em Gerar. Aí quando ele entra ali, tem um homem chamado Abimeleque, que é o líder daquela região, o rei daquele lugar ali, e ele se agrada da Sara. Mas quando ele está chegando ali, ele já deve ter dito a mesma coisa do Egito. Fala para eles que você é minha irmã. Se você disser que é minha esposa, eles vão me matar. O Abimeleque tem um sonho. E no sonho, ele entende que a Sara era mulher de Abraão. E aí ele chama Abraão e fala assim, o que você queria fazer com a gente aqui, rapaz? Você queria trazer maldição sobre nós? Por que você mandou ela dizer que ela era sua irmã e não sua esposa? Imagine se a gente coabita com ela, o que ia acontecer com a gente? Porque no sonho ele entendera que Abraão era um profeta de Deus. Tanto no Egito como em Gerar, ele sai protegido por Deus e até abençoado por aqueles povos. Agora perceba que o homem que Deus falou, eu vou te abençoar, e você vai abençoar muita gente a partir de você. O homem que Deus falou é uma grande descendência. O homem a quem Deus deu um filho, o filho da promessa. Esse homem era um baita mentiroso. Porque ele não tinha compromisso com Deus. E você sabe que quando ele é chamado, ele tem 75 anos, de Gênesis 12:4. E quando a promessa começa a se cumprir com o nascimento de Isaac, ele já está com 100 anos. Porque quando ele tinha 99 anos, Deus volta a ele e diz, ano que vem, nesse mesmo tempo, vai ter neném nessa casa. Então, 25 anos depois da promessa, é que Abraão recebe. Por que só 25 anos depois? Porque Deus estava moldando o caráter de Abraão. Deus estava lapidando o caráter de Abraão, para que o Abraão fosse a geração compromisso.
Não a geração mais ou menos. Eu sou de Deus. Mas aquela geração que a gente conta uma mentirinha aqui para a gente ficar bem. Quando Deus falou, sai daquela terra, daquela parentela, é como se Deus estivesse dizendo assim, sai da mentira e vem para uma nova terra que eu vou te mostrar. Ele não conhecia essa terra. Ele não conhecia a terra da verdade. Prova disso é que quando Isaac está para casar, Abraão fala assim para o seu servo, vai lá na casa dos meus parentes e busca uma mulher para o meu filho. Mas Deus não falou para você sair daquela terra, daquela parentela? Mas ele mandou buscar a esposa para ele lá. Aí vem a Rebeca, linda e formosa, como Sara. E o que Rebeca faz? Aquilo que ela aprendeu naquela terra, naquela parentela. Isaac e Rebeca têm 2 filhos. Esaú, o primogênito, e Jacó, gêmeos. Mas Esaú nasceu primeiro. Jacó vem depois. E diz o texto que o Jacó veio agarrado, né? Tentando puxar ele. Por isso que o Esaú, que nasceu bem avermelhado, com os pelos bem avermelhados, e o Jacó recebeu o nome de usurpador, de enganador. Porque ele queria usurpar a posição de primogênito do seu irmão. Abraão, nessa altura do campeonato, já está começando a ter compromisso, mas ainda estava meio mais ou menos. O Isaac se casa com a Rebeca, que compromisso tem algum com a verdade, mas só com a mentira. Ela mente algumas vezes para defender o seu filho preferido, o Jacó. Ela engana o seu marido, o Jacó engana o seu irmão, que o Jacó é o enganador, é o usurpador, o Jacó é o malandro, o Jacó é o mentiroso. Jacó estava com doutorado na mentira, que o pai dele fez o bacharel, o avô dele fez o bacharel, o pai dele fez o mestrado, ele estava fazendo doutorado. E os filhos dele, então, iam fazer pós-doc. Gente treinada naquela terra, naquela parentela, com aqueles costumes, com aqueles hábitos, com aqueles padrões. E Deus chama Abraão para abençoar, não para desgraçar vidas. Ele foi buscar mulher naquela parentela. Jacó e Esaú vivem numa disputa. O Jacó engana o seu irmão, faz o Esaú vender o direito de primogenitura por um prato de comida. E quantos jovens hoje, quantos irmãos, quantas irmãs vendem a bênção de ter uma vida digna, uma vida correta, por um prato de lentilhas, ou por algum dinheiro, ou por alguma casa, ou por alguma coisa, por alguma noite, por alguma balada, por alguma coisinha qualquer. Nós somos pecadores, somos falhos. E o exemplo, a tipologia de Abraão, de Isaac, de Jacó, é um reflexo de nós mesmos. O Jacó tem que fugir do seu irmão. E quando ele foge do seu irmão, para onde ele vai? Para aquela terra e para aquela parentela. Mas Deus não falou, sai daí. E eles vão para lá. A questão não é a terra, é o que se faz naquela terra. É o padrão daquela terra. E o Jacó, que se achava esperto, se achava malandro, se achava o melhor dos usurpadores de todo mundo, porque eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão, e minha mãe me ajudou, minha mãe que me ensinou a fazer esse negócio, porque são os pais que ensinam os filhos a mentir. Às vezes eles aprendem na escola, na rua, mas às vezes eles aprendem em casa. Quando o telefone toca, o pai diz assim, se for para mim, diz que eu não estou. Aí o filho atende, papai mandou dizer que não está. Mas eu não mandei dizer que eu não estou? Então, mas eu disse. E aí, o Jacó vai para aquela terra. Quando ele chega naquela terra, ele se apaixona por uma menina. Só que aquela menina tem um pai, que o nome dele é Lambão. Lambão não, Labão. Que o Jacó é o enganador, e o tio dele é o Lambão. Ele achava que ele estava fazendo doutorado. O tio dele já estava lá há muito mais tempo fazendo pós-doc. O tio dele era o mentiroso dos mentirosos. Porque quando você vai buscar manter a sua vida no padrão daquela terra, você vai enganar e ser enganado. O inimigo de nossas vidas engana o tempo inteiro. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E o Jacó vai para lá, para a terra da mentira. Ele chega lá e pensa assim, vou me dar bem. Mas no meio do caminho ele teve um encontro com Deus. Ele falou para Deus, se o Senhor me proteger, me guardar, quando eu for e quando eu voltar, eu vou dar o dízimo de tudo quanto tem. O Abraão já tinha feito isso com o Melquisedeque, ele agora decidiu fazer isso também, ninguém pediu para ele fazer. Parece que ele nunca tinha feito até então, mas agora ele decidiu fazer porque ele teve uma conversão.
E como ele teve uma conversão, ele que era mentiroso, mudou o nome de Jacó, que era usurpador, Deus mudou, né? Para Israel, aquele que luta com Deus, aquele que contende com Deus, aquele que está sempre na oração contendendo com Deus. E ele falou para Deus assim, não, o senhor não vai sair daqui enquanto não me abençoar, não. Esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus. Aí ele chega lá e encontra o super mentiroso engana ele por 7 anos, depois ele vai ficar ali mais um tempo, chega uma hora que ele foge com a mulher ou com as mulheres. Não, você vai trabalhar 7 anos, aí trabalha os 7 anos, passados os 7 anos, vamos casar não, vai casar com essa aqui, não, mas eu queria aquela ali, não, mas você vai casar com essa aqui. Se você quiser a outra, você trabalha mais 7 anos. E ele trabalhou. Se ele não fosse um homem que tivesse passado pela conversão, ele não ia trabalhar. Mas ele estava sendo transformado. O Abraão foi transformado. A Bíblia relata muito sobre a vida de Abraão, um pouquinho sobre a vida de Isaac, Isaac foi meio mais ou menos, e muito da história de Jacó. E depois a história de José. Quando o Abraão vai sepultar a sua esposa, Sara, ele chega na terra de Hebrom e ele vai buscar um lugar chamado Caverna de Macpela, que fica em Manre. Ele fala para aqueles homens assim, me vendam essa terra para eu sepultar a minha esposa. E aqueles homens falam assim, não, pai Abraão, a terra é tua. Ele falou assim, não, eu vou comprar. Ele poderia viver com o padrão daquela terra, daquela parentela, e falar assim, me dei bem, ganhei uma sepultura aqui no Jardim da Saudade, Sulacap. Que não é barato, né? É um apartamento, uma sepultura ali, não sei se vocês sabem disso. Para você morar sem morar. Aí, o Abraão falou assim, não, eu vou pagar. E ele pagou. 1000 anos depois, essa mesma terra pertence a um homem chamado Araúna. E aí Davi, o rei, ele chega para Araúna, ele vê aquela terra e ele pergunta assim, de quem é aquela terra? A pessoa fala, de Araúna, o jebuseu. Então vai lá e fala para ele que eu quero comprar, manda ele botar preço. O pessoal foi lá e falou, o rei quer comprar a tua terra. Ele falou, não, eu vou vender alguma coisa para o rei. Fala para o rei que a terra é dele. E aí Davi falou assim, eu não vou apresentar ao meu Deus nenhum holocausto que não me custe sacrifício. Não vou apresentar nada para Deus que não me seja custoso. E ele comprou a terra do Araúna. De Abraão a Davi, mais ou menos 1000 anos. De Davi a Jesus, mais ou menos 1000 anos. Quando Jesus vai ser sepultado, um homem chamado José de Arimateia, segundo o relato do texto bíblico, um homem de posses, provavelmente um homem do Sinédrio, assim como Nicodemos, que os dois vão juntos para sepultar a Jesus. Arimateia comprou aquela terra que era dele. E ele deu de graça para sepultar a Jesus. Mas não foi de graça. Porque Jesus pagou a preço e preço de sangue. 2000 anos, Abraão. 1000 anos, Davi. 1000 anos, Jesus. Tem um pessoal que quer viver um evangelho sem custo, sem preço. Uma coisa que não tem custo, não tem preço, logicamente não tem valor. E se não tem valor, a gente faz de forma mais ou menos ou não faz. A geração compromisso, a geração mais ou menos e a geração da crise. Abraão comprou a terra. Depois Isaac, depois Jacó, depois José, que vai ser enterrado no Egito, mas todo mundo vai ser enterrado lá, em Manre, na caverna de Macpela. Por fim, na mesma região, Jesus é sepultado 2000 anos depois. A preço de sangue. Tem que dar o sangue. Se você está levando um cristianismo sem dar o sangue, você está levando outra coisa. Não o cristianismo. Não o cristianismo. O Abraão, o Isaac e o Jacó representam essa geração. Eu queria finalizar com você citando o texto de Isaías, capítulo 6, do verso 1 em diante. Porque Abraão é o pai da fé. É na descendência de Abraão que a gente sustenta a nossa fé. De um homem mentiroso que vai tendo o seu caráter transformado e lapidado como eu e você. Abraão teve um parente chamado Ló. Ló teve 2 filhos, um chamado Amon e outro chamado Moabe. São os amonitas e os moabitas, que viviam brigando entre si. Tipo esquerda e direita, na política. Eles vivem brigando, eles são irmãos, mas vivem brigando entre si. Depois eles sentam e comem junto, porque eles são irmãos.
Depois eles viajam juntos, vão para as casas das bacanais deles, todos juntos. Mas eles são irmãos e vivem brigando entre si, pelo menos na televisão e na internet. A nossa descendência não é a descendência de Ismael. A nossa descendência não é a descendência de Ló. Nós não somos amonitas, não somos moabitas. Amonitas e moabitas se destroem uns aos outros. E eles fazem um monte de coisa errada, a gente está vendo aí no nosso cenário político nacional. Eles se matam uns aos outros, cometem erro daqui, erro de lá, aqui. E tem gente que fica seguindo o Amon e o Moabe. Nós não seguimos a eles. O pai da fé é o Abraão. A nossa descendência vem por Isaac, que vai ter a transformação. E é na descendência do Isaac, no Jacó, que é o usurpador como eu e você, que se converte e que depois vai ter que lidar lá fora, neste mundo, naquela terra, naquela parentela, com os Labões dessa vida. Mas nós somos o Israel de Deus. Aqueles que lutam com Deus em oração. Aqueles que buscam o Senhor na fé e na devoção. E aqueles que testemunham do Senhor. No texto de Isaías, capítulo 6, do verso 1 em diante, diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E João, capítulo 12, versículo 41, diz que Jesus estava nesse Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares se moveram à voz do que clamavam. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Depois disso, voou para mim um dos serafins com uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e tocou a minha boca. Então disse o serafim: eis que isto tocou a tua boca, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse o Senhor: vai e diz a este povo: ouvis de fato, mas não entendeis, vezes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, para que vendo, não entenda, para que ouvindo, não entenda, e para que vendo, não perceba. Nós não vemos, nós não ouvimos, ouvemos e ouvimos e não entendemos e não percebemos. Por quê? Porque temos sido homens naturais, mulheres naturais, que não discernem as coisas espirituais. Ou pessoas mais ou menos carnais, que tomam decisões no primeiro eu e depois Deus. Porque nunca dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou. Meu irmão e minha irmã, no ano que morreu o rei Uzias, quem estava sentado sobre um alto e sublime trono? Lembra? No ano em que morreu o Senhor, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E antes do Uzias morrer, quem estava no trono? Uzias. Mas quem estava no alto e sublime trono? O Senhor. Os moabitas e os amonitas estão no trono. Mas o Senhor está no alto e sublime trono. A questão é: você é da crise e vive sobre o trono deste mundo ou sobre o alto e sublime trono? Você é carnal, ora segue os parâmetros do alto e sublime trono, ora segue os parâmetros do trono deste mundo. O Senhor está presente. Ele está sentado no alto e sublime trono. E nós estamos nesse recinto que é o nosso próprio coração, que é o templo do Senhor, que é a habitação do Senhor nosso Deus. E esse coração está cheio de fumaça, que simboliza e representa a glória de Deus em nós, ou pelo menos a sua graça. E as nossas decisões são tomadas de joelhos diante desse alto e sublime trono. Nós não brigamos com Amon e Tamar, com Amon e Moabe. Amonitas e Moabitas que briguem lá na terra e na parentela deles. Se você vive essa briga aqui, você está no erro, você está no pecado. Nós temos que viver nos padrões do compromisso, do testemunho. Não da geração que morreu e os filhos nem conheciam o Senhor, porque nós conhecemos. Então, o Evangelho será transmitido através da nossa casa, nas nossas famílias, quando nós formos a geração compromisso. Se formos a geração mais ou menos, nossos filhos serão vomitados da boca do Senhor.
E 15 anos depois nós vamos voltar e vamos pedir assim: irmãos, orem por mim porque meu filho está nas drogas. Orem por mim porque minha filha não quer nada. Orem por mim porque meus netos não querem nada. Te faço 4 perguntas. Em que categoria você está? Compromisso? Mais ou menos? Ou crise? Quente? Morno? Ou frio? Espiritual? Carnal ou natural? Em que categoria você deveria estar? Compromisso. Não há dúvidas quanto a isso. Então, o que você precisa fazer para estar no lugar certo? Vai pulando de cadeira. Tem que ir pulando de cadeira, tem que subir para a geração compromisso. O que você precisa fazer para que os seus filhos estejam no lugar certo? Em nome de Jesus. Amém. Que o nosso bom Deus assim toque o teu coração, ao meu coração, no nosso coração, para que nós sejamos a geração compromisso. Eu estou pastoreando a Igreja Batista Suburbana, Gisele e Lucas estão ali comigo. Ali tem um texto de 1 Tessalonicenses 2,8, não sei se vocês conseguem ler, mas tem. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Que Deus abençoe a Igreja Batista de Barão Taquara, a minha igreja, a igreja da minha família.